Olá, tudo bem? Como eu tinha prometido, a gente vai continuar a análise dos capítulos da obra Os Três Princípios da Essência Divina, do Jacob Boehme, né? Então, como eu tinha falado, a gente vai tentar fazer uma análise de cada capítulo, né? Mas sempre lembrando que a escrita do Jacob Boehme é uma escrita cujo pensamento está sempre recomeçando, né? Então, o que acontece? Acontece que cada capítulo é muito mais um convite a uma meditação metafísica, de tipo teosófica, do que propriamente um desdobramento progressivo, né? Apesar de nessa obra, Os Três Princípios da Essência Divina, se a gente comparar com a Aurora Nascente, a gente já consegue ver uma sistematização, uma certa sistematização, né? Um certo amadurecimento do pensamento de Jacob Boehme, né? Onde ele coloca já a questão de Sofia, começa a aparecer a sofiologia do Jacob Boehme, começa a aparecer elementos mais claros da alquimia. E, enfim, vamos logo para o que interessa, que hoje é a análise do primeiro capítulo. Claro que eu não vou falar tudo, né? Claro que eu não vou analisar cada parágrafo, eu vou extrair daqui o que me pareceu de mais essencial, tá bom? Então vamos ao vídeo. Bom, eu separei aqui em 4 partes, mas o ponto 3 é, ao meu ver, o ponto mais profundo deste capítulo, né? O título do capítulo é Sobre o Primeiro Princípio da Essência Divina. Esse primeiro princípio da essência divina é o que nós conhecemos como o Pai, né? Então, o segundo princípio da essência divina é o Filho e o terceiro princípio da essência divina é o Espírito Santo. Então, o primeiro princípio da essência divina é o princípio do Pai. E esse capítulo ele é muito profundo porque é nele que o problema do mal aparece, ainda que não há meditação mais profunda sobre ele ainda, talvez nos capítulos mais adiante isso aconteça, mas já que já há um princípio, né? Então, existe uma questão aqui que mostra que o problema do mal é o problema que faz suscitar a própria necessidade de uma teosofia, né? Vamos com calma. Vamos primeiro ler aqui um pouco dos 4 pontos que eu listei, que para mim foram, vamos dizer assim, o essencial deste capítulo, tá? Primeiro ponto, é somente no primeiro princípio que se pode considerar o mal, ou seja, Deus zeloso, Deus colérico, página 25. Então, a gente vai ver que essa questão de que o primeiro princípio é o Pai, né? É a obscuridade, ele é um Deus zeloso, um Deus colérico, e isso tem muita analogia com Deus no Velho Testamento, né? Mas ele se regozija no Filho, que é a sua luz, e eu não posso falar ainda que existe o mal em Deus, né? Deus não é responsável pelo mal. Mas essa dualidade, né, do Pai zeloso para o Filho amado, do primeiro para o segundo princípio, isso quando acontece nas criaturas, isso pode... a criatura, por conta do livre-arbítrio, ela pode desejar retornar, desejar voltar, desejar olhar, né, para aquilo que o Bazarab Nicolescu fala, o fundo mágico da realidade, que é o Pai, que é esse indeterminado, que é esse abismo, que é essa obscuridade fundamental. Né? Na verdade, o Pai ainda não é o Ungrund, né? O sem fundo, né? O Pai ainda é o fundo, né? É o Urgrund, o fundo primordial, né? Então, essa é uma das questões que a gente vai ver. A segunda questão, a raiz da vida está na acerbidade, mas pode ser abrasada, virar alegria. Então, essa raiz, essa acerbidade, que faz muito, está muito ligado aos 3 primeiros princípios, né? Aliás, mais propriamente o primeiro princípio, que é a acerbidade, o segundo princípio é o amargor, e o terceiro princípio é a rotação, a gente já sabe disso, nessa gramática dos 7 princípios. Então, ele está dizendo aqui que a raiz da vida é a acerbidade, é esse primeiro princípio, né? Esse primeiro princípio ele também vai ser o núcleo mais fundamental da natureza. Então, por isso que a natureza tem essa raiz mágica, né? Essa raiz indeterminada, essa raiz probabilística, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Por isso que a vida tem esse caráter, vamos dizer assim, punjante, esse caráter cortante, esse caráter desafiador, né? Porque ela tem raiz no princípio da acerbidade. E o terceiro princípio, a terceira questão, que é a questão central, é o problema do mal, né? A gente vai ver o Jacob Boehme mostrando que justamente para explicar o mal que se faz necessário uma teosofia. Então, olha como é interessante. Ou seja, a teosofia, ela seria o quê? Ela seria essa sabedoria que vai reconduzir essa criatura caída, que é o ser humano, ao reconhecimento, né, de qual é o propósito divino e ao reconhecimento, vamos dizer assim,
do processo dinâmico da criação, né? Ou seja, qual o lugar dele nisso tudo, né? A gente vai ver uma passagem brilhante que o Jacob Böhme vai falar sobre isso. O quarto ponto é o que é a teosofia, né? A teosofia é uma doutrina que, no fundo, vai falar de uma teogonia, né? De um nascimento de Deus, de um auto-engendramento do divino, né? E dentro dessa teogonia, esses três, Mercúrio, Sal e Enxofre, eles assumem, vamos dizer assim, uma importância fundamental, porque vão ter analogia com o espírito, com a vida e com o movimento, né? Sendo o Mercúrio o espírito, o Sal a vida e o movimento o enxofre. Todos esses três princípios vai, para o Jacob Böhme, dar nascimento àquilo que nós chamamos de apreensibilidade. O Jacob Böhme chama de apreensibilidade, que é o caráter tangível das coisas, tá? Então vamos para alguma passagem aqui que é interessante sobre esse ponto 3, que é o ponto, a meu ver, o mais essencial desse primeiro capítulo. E aí o trecho que fala da necessidade da teosofia, né, que o problema do mal é que faz suscitar a necessidade de uma reflexão teosófica, esse trecho aqui, né, no ponto 4, onde ele diz: no entanto, a língua do homem não pode dizer nada sobre isso, nem levar nada à inteligência, pois Deus não tem início algum. Vou, no entanto, expor as coisas como se ele tivesse tido início, como se, a fim de que se possa compreender o que ele é no primeiro princípio e também seja possível conceber a diferença que há entre o primeiro e o segundo princípios, bem como o que Deus ou o Espírito Santo é. Na verdade, em Deus não há diferença alguma. Só quando se procura saber de onde vem o mal e o bem, deve-se saber o que é a primeira e a original fonte da cólera, assim como a do amor, visto que ambos têm a mesma origem, a mesma mãe e são uma única coisa. Estamos falando de maneira criatural, como se tivesse havido um início, para que isso possa ser compreendido. Pois não se pode dizer que haja fogo, amargor ou adstringência em Deus, e muito menos ar, água ou terra. Vê-se apenas que essas coisas vieram dele. Tampouco pode-se dizer que em Deus haja morte, ou fogo infernal, ou tristeza. Sabe-se apenas que essas coisas vieram dele. Pois Deus não engendrou de si mesmo demônio algum, mas sim anjos, para viverem na alegria em suas delícias. Mas vê-se que se tornaram demônios e, além disso, inimigos de Deus. Assim sendo, deve-se buscar a fonte e a causa da qual proveio essa primeira substância do mal. E isso tanto na geração de Deus, né, teogonia, quanto nas criaturas, pois na origem tudo isso é uno, ou uma só coisa. E tudo foi feito a partir de Deus, de sua essência, segundo a Trindade, pois ele é uno em essência e triplo em pessoas, né? Então aqui nós podemos ver várias coisas. Uma delas, bastante interessante, é que o processo de desdobramento do divino, ele só é necessário quando se vai explicar para a criatura o problema do mal. Porque Deus em si mesmo, do ponto de vista de Deus, todas essas coisas são uma coisa só. Então é como se houvesse o ponto de vista do absoluto, que é o ponto de Deus, onde tudo é uma coisa só, e o ponto de vista das criaturas, né? O ponto de vista do, vamos dizer assim, aqui tem um paralelo forte com o ponto de vista do idealismo alemão lá na frente, né? Ou seja, o ponto de vista da criatura, né? Então, somente quando surge em cena o problema do mal, né, o problema da questão... Porque, preste bem atenção como o Jacob Böhme está assumindo aqui um monismo radical, né? Tudo veio de Deus, né? Ou seja, não há nada que não venha de Deus. Então, se não há nada que não venha de Deus, o mal tem uma origem em Deus. Ele não pode ter uma origem fora de Deus. Então, ele tem uma origem em Deus. Mas ter a origem em Deus não significa dizer que Deus é sua responsabilidade, né? Então, a chave do primeiro princípio é justamente para entender, né, como é que existe, vamos dizer assim, um fundo no próprio Deus, né, no próprio desdobramento divino, e como esse fundo nas criaturas é que faz essa atração, essa propensão a retroagir, essa propensão ao mal. Então, interessante é isso, né? Como o problema do mal, o problema da teodiceia, o problema da justiça divina
é o problema central do Jacob Boehme, é o problema central da teosofia, é o problema central da filosofia e é o problema central da teologia, né? Então, todo o sistema de pensamento, vamos dizer assim, pensamento articulado, né? Todo o pensamento filosófico, teológico e teosófico gira em torno dessa questão, que é a questão da queda, né? Que é a questão de o que o mal nos explica acerca da natureza do divino, né? Então, é isso que tem que ficar claro. Ou seja, o mal agora não é mais, vamos dizer assim, aquilo que coloca Deus em xeque, mas a partir da teosofia, a partir desse conhecimento do espírito, dessa intuição espiritual, nós entendemos que o mal está dizendo que Deus é um desdobramento. Somente um Deus que se desdobra de si mesmo é que pode explicar o mal como algo que não vem de fora dele, mas que está inscrito nele, né, que existe, né, nele como origem, embora não como responsabilidade. Então, é uma questão profunda, é uma questão que a gente vai desdobrando ao longo dos capítulos, mas é interessante como já no primeiro capítulo, Jacob Boehme, ele deixa isso bem claro, né, ele dá essa chave muito interessante do problema fundamental, né, o problema do mal, o problema da queda, o problema da liberdade, né, ou seja, esse é o problema central do espírito humano, né? Então a religião, a arte, a filosofia, a ciência, todos eles vão tentar dar conta, né, dessa religação fundamental, dessa queda que nós experimentamos, né, desse estranhamento em relação ao mundo, que vai fundar, por exemplo, o sentimento religioso.